Fala galera, vamos lá para mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho de como está a nossa planilha quântica. A gente vem trabalhando em trazendo diversos vídeos, maratonando, vamos dizer assim, a construção do zero de uma planilha quântica, tá? É, Vamos pensar assim que a ideia é parecida com aquela que eu disponibilizo no YouTube aí todos os dias, mas o intuito aqui é colocar você para entender e saber, né, como que funcionam as planilhas quânticas que são disponibilizadas aí. Embora a gente é quase pioneiro aí nessa questão da planilha quântica. Desde 2021 a gente vem trabalhando e atualizando e claro, ao decorrer dos anos aí vem surgindo vários outros modelos aí também, várias outras ideias. E o intuito então aqui é te trazer a pensar como que funciona isso aí atrás dos bastidores, tá? Em algum canto da tela aí vai aparecer uma playlist, tá? Essa playlist ela vai mostrar todo tudo que nós estamos trabalhando, tá? Vou até colocar aqui para vocês dar uma olhada, né? Então, assim, nós temos várias aulas, né? Então, aula 1, né? Introdução, coleta dos dados, aula 2, tabulando, financeiro, aula 3 e assim por diante, tá? A gente está aqui na aula 10, paramos aqui na aula 10, aonde eu começo a falar do gráfico de força, que é aquele gráfico que a gente tem no nosso lá na nossa planilha quântica, que é o gráfico lá do dólar, do DI e do índice, né? Os grafiquinhos de força fica verde, vermelho e quando está neutro, laranjado, né? A gente parou nesse pé aqui. Então eu vou deixar no card ali essa playlist para você que está chegando agora, né? Vai cair nessa aula aqui. Na verdade, essa aula aqui, esse vídeo, eu vou só comentar um pouco, tá? Da estrutura que está e vou deixar o arquivo, né, disponível lá no grupo do Telegram. Tá? Eu tinha firmado um compromisso que quando a gente batesse 1K no canal, eu iria disponibilizar a planilha da forma que ela estivesse. E ela está exatamente dessa forma aqui. Nós paramos exatamente, né, na última aula, eu ensinei a criar esse gráfico aqui, tá? Então, vamos lá, tá? Vou falar um pouquinho aqui só para vocês entenderem, né, das abas aqui, o que, que tem cada coisa aqui, tá? A primeira capa, qual que é a ideia, tá? A ideia aqui a gente tem, tá? Tanto dólar quanto índice, uma ideia que a gente começou a trabalhar no início, tá? Pegando os gringos IPFs aqui, tá? Ele vai somar. Se a gente for lá ó, na fórmula, cálculos D3 mais cálculos E3, tá? Cálculos D3, então se eu vier aqui, cálculos D3, tá? E E3. Então ele pega o cheio e o mini. E ele está pegando o que aqui? Ó? Ele está pegando, tá? Algumas corretoras, porque as que estão de azul, eu denominei elas aqui, por exemplo, Modal, tá? Rico, Clear, Genial, XP, como PF, tá? Ah, mas eu posso colocar, por exemplo, sei lá, qualquer outra como PF aqui. Você pode falar assim, pô, mas a Toro tem atraído aí bastante pessoa física, sei lá, qual outra aqui? A BTG tem, né, C6, enfim, aqui é uma ideia, tá? Então, o que, que a gente pegou aqui? A gente pegou PF e a gente pegou
os gringos, os restantes, né? Aí os demais, tá? E aí a gente fez aqui umas jogadas aqui, dados apoio. Então tudo isso aqui eu vou explicando nas aulas lá, tá? Mas dados apoio B7, tá? Que é essa planilha aqui. Dados apoio B7, tá? Então ele está dizendo que o Dolfoot no diário ele é comprado, tá? Por que comprado? Porque daí ele faz um cálculo aqui em cima do saldo de agressor, tá? Então assim, eu tô com um saldo aqui de 140 contra menos 110, tá? Isso eu falando no diário. Logo, né, eu tenho o saldo positivo. Então, ele vai trazer uma legenda para mim. Opa, o agressor é de compra. Eu tenho o saldo, né, que aqui é em cima do saldo de agressão, tá? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, os 60 minutos, tá? Eu vou ter os gringos comprando, tá? Comprando, né? E aqui a ideia aqui é o que, na verdade, tá? Agressor, tá? Maior que passivo, tá? Nesse caso aqui eu tô com saldo, mas o agressor é igual ao passivo. É como se eu tivesse, né, no 0 a 0, tá? Então, eu explico isso aqui também, tá? Depois a gente fez uma segunda capa, aonde eu trago uma outra ideia, tá? Qual que seria essa ideia aqui, tá? Essa ideia eu pego o comprados by, né, sell, comprados e vendidos, tá? Que é uma outra forma, tá? Por quê? Porque a matemática aqui ela busca ser exata, né? Eu tenho de um lado compradores, eu tenho do lado vendedores, né? E aqui a ponta que estiver vencendo é aquela que vai estar, né, desequilibrando, vamos dizer assim, né, naquele período ou naquele momento. Então, por exemplo, aqui, ó, tá, cálculos D8 mais cálculos E8, tá? Então, cálculos, D8, tá? Então, vocês percebam aqui que eu fiz uma ideia buscando aquela que a gente trabalha hoje na nossa planilha quântica, gringos e PF, e depois eu vim aqui com uma outra ideia, pegando os comprados e os vendidos, tá? E aí ele vai me dar uma diferença. Então eu tenho isso aqui no diário, eu tenho nos 60 minutos, tá? O 30 e por questões de horário, tá? Ele vai zerando. Então aqui ele não vai puxar, tá? Como eu abri essa planilha já encerrando o pregão, ele já não puxa mais ali os tempos menores, tá? Então, vamos pensar aqui, dados apoio H11, né? Por exemplo, dados apoio H11. Então, ele está dizendo que o H11, né? Por que H11 está neutro, tá? Capa D6, por que ele está neutro? Porque o meu saldo aqui está igual, tá? Então, aqui é agressor e aqui é passivo, tá? E aí, se você não entende que é passivo, eu sempre estou falando em relação ao passivo. Não vou comentar nesse vídeo aqui, tá? Então, a quantidade de agressor é a mesma quantidade de passivo, ou seja, eu não estou tendo desequilíbrio no preço, né, ou no book, vamos pensar assim. Então, ele está me trazendo uma legenda aqui de neutro, tá? Então, esse capa 2 aqui é justamente essa ideia. Então, vamos pensar aqui, né, se eu fosse fazer uma leitura aqui, tá? Que eu acho que é um modelo que vale a pena, né, tentar extrair comportamentos, tá? Por quê? Porque eu tenho compradores e vendedores. Então, se eu tenho uma ponta aqui, por exemplo, vamos usar aqui os 60 minutos, ele está com 316 milhões comprado, tá? Se eu tivesse com um saldo aqui de, tá? Vamos pensar assim, de 2K, né? De contratos positivo, tá? E eu tivesse aqui, né, esses 300 negativo, provavelmente eu teria agressor de compra aqui, tá? Eu teria agressor de compra aqui, né? E o legal aqui é eu ver um desequilíbrio, tá? Eu não posso ver,
né? Por exemplo, ó, eu tô com 316 milhões aqui, eu tô com, sei lá, 302, eu tô com 14 milhões a diferença aqui, mas eu tiver muito baixo aqui, tô só com 50, né, contratinhos aqui, ou seja, não é um movimento que vai fazer com que o preço ande, tá? Mas a ideia dessa capa 2 é isso, tá? Aqui indicadores, naquela aula 10 que eu mostrei, vai ensinar, né, como criar isso aqui, tá? Como criar essa ideia aqui dos indicadores, que é esse camarada aqui, tá? Depois, aqui nós temos o 2 minutos, que eu falo lá, né, como que funciona a construção, né, de um banco de dados, né, aonde essa coluna aqui, tá, ela vai receber, por exemplo, eu tô registrando aqui, ó, capa 2, né, ele está pegando os valores do que? Da compra do diário e da venda do diário e está me trazendo a diferença, tá? Então, teoricamente, né, quem que está vencendo aqui, tá? Teoricamente, né, financeiramente, eu tenho os vendedores aqui com um pouco mais de 6 mil ali a diferença, tá? Que é nessa casinha aqui a única diferença. Então, claro, olhando para o diário, isso aqui é muito pouco, tá? Muito pouco. Mas se você prestar atenção, isso início de pregão, a primeira 1 hora, você vai ver, né, uma diferença interessante aqui. Dá muitas das vezes para tomar decisões aqui, seja na compra ou seja na venda. Então, aqui eu explico também, tá, que esse camarada aqui, ele trabalha através de macro, ele começa às 9 automaticamente, encerra às 18h32 automaticamente, ou seja, tá? Quando você abre a planilha, tudo que está, né, linkado de dados aqui em tempo real, né, não adianta eu pôr um preço que não seja dinâmico aqui, por exemplo, eu coloco 1 aqui, tá? Ele vai plotar esse 1 durante o pregão inteiro. Então, se eu for querer fazer um gráfico, né, não vai ficar legal. Tá? Ele vai ficar, mas como eu estou puxando esses dados aqui de alguma informação da minha planilha quântica, por exemplo, aqui eu estou pegando o capa 2 B3. O que é capa 2 B3? Tá? Eu estou pegando, né, justamente esses dois camaradas aqui. Né? Então, esse camarada aqui, ele roda em tempo real. Né? Mas eu queria pegar o dos 60 minutos. Né? Você vai vir aqui e vai fazer a mesma coisa aqui, por exemplo. Você pode vir aqui, ó, né? Compra, né, 60 minutos, por exemplo, tá? Venda, tá? 60 minutos, tá? E aqui daí eu vou colocar um sinalzinho de igual, vou vir aqui no capa e vou, né, fazer isso aqui, ó. Tá? Vou puxar. Né? Mas essa coloração, essa eu ensino em alguma formatação aí nos vídeos, eu ensino como é que você formata, mas isso aqui não vai interferir em nada. Mas ele vai começar amanhã a registrar, a partir das 9, tá? A partir das 9 ele vai começar a registrar. Se você quiser fazer, né, para o 30 minutos, para o 2 minutos, no caso aqui, eu criei do diário, do 60, do 30, do 2, mas você pode criar do 15, né? O que você tem que entender que todos os teus dados, né, eles estão aqui nessa planilha, tá? Os teus dados estão tudo aqui. O que você precisa entender é que aqui você tem todas as corretoras, players por players, né, com quantidade, tá? Preço médio, o financeiro, quantidade de compra, quantidade de venda, tá? Agressor de compra, agressor de venda, o saldo, que nós usamos bastante, e o passivo. O que é o passivo? Resumidamente, tudo é aquilo que está no book. Quando ele é agredido, ele entra para nós nessa coluna de passivo. Ele torna-se um resultado passivo, tá? Resumidamente falando. Então, você tem tanto dólar quanto índice, tudo aqui, tá? Depois a gente vai ter aqui os gráficos, tá? Que é em cima, se eu selecionar dados, ó, é em cima do que? Do meu, vamos pensar assim, do meu 2 minutos, que é o banco de dados. Tá? Isso aqui ele fica atualizando, né? Ele pega aqui em 1 minuto.
tá? Dá para ser em 30 segundos? Dá. É só trabalhar a macro ali que dá para mudar. Mas eu deixei em 1 minuto, que eu acho que é o suficiente para você fazer análise numa linha de tempo, tá? Depois a gente vai ter aqui dados que a gente pega do TRID, né? Quem gosta de trabalhar com PETAX, por exemplo, né? O TRID traz aí as PETAX. Teve um tempo que não estava trazendo, né, corretamente, tá? Tem os DIs aqui, quem gosta de trabalhar com os DIs, no caso, tá? A gente usa aqui as informações, né? DIs curto, médio e o longo, tá? A gente faz aqui um trabalhinho, então vai estar nessa parte de dados. Depois a gente tem a parte de cálculos, que é todas as planilhas, né? Todos os players. Então veja que eu uso uma fórmula aqui, PLOC-V, tá? Que ele puxa daí o nome da corretora aqui, tá? Ele puxa, no caso, o cálculo IN, ele vai puxar para nós, né? Ele vai puxar para nós daqui, tá? É só uma questão de formatação que eu usei aqui, tá? Dados apoio, para mim chegar no neutro aqui tem uma regra né? Então, para você entender isso aqui, tem que conhecer também um pouquinho de Excel, senão, né, não vai fazer muito sentido, né? Mas, né, eu uso aqui, por exemplo, né, C, B9, quem que é B9? Esse camarada, né? For igual menor que C9, por exemplo, tá? E B9 for igual C9, então eu vou pôr o quê? Como neutro, que é o que está, né, resumidamente. Se eles forem igual aqui, tá? Vai ser neutro, né? Por exemplo, aqui, agressor de compra. Se B9 for maior que 0, tá? Para mim pegar o saldo comprador, por exemplo, então eu pego se B9, que é a minha célula, maior que 0, opa, eu já estou dando para ele um ambiente de compra, tá? E o C9 for menor que 0, porque daí eu quero determinar esse camarada aqui como negativo, tá? E C9, tá, for maior que menos B9, tá? Eu vou trazer um agressor de compra, né? Então, tem toda uma regrinha aqui, tá? Que nesse caso, eu já não tenho, né, mais nenhum agressor aqui. Pode ver que eles zeraram já aqui, ó, tá vendo? Ó? Já zerou a quantidade aqui. Então, aqui estava agressor de compra, já não tá mais, ó, tá tudo neutro, porque conforme vai passando o horário aqui, vai se estendendo, eles vão, né, vamos pensar assim, zerando os dados, tá? Então, pessoal, você tem todos os dados aqui, tá? Eu vou continuar trabalhando essa planilha quântica aqui, tá? Talvez depois vou fazer, eu fiz uma ideia aqui do indicador, tá? Se você quiser, opa, eu quero entender um pouquinho mais, né, desse indicador, tem a aula 10 ali, vou deixar no card ali a playlist para quem quiser acompanhar, né, o início dessas aulas aqui, para entender da onde que eu puxei, né? Porque assim, a gente começou por aqui, tudo começou, né, por aqui, né, por essas duas abas aqui, buscando os dados, tabulando aqui a parte financeira, né, as aulas inicial, e depois foi feito a construção. Pessoal, esse arquivo aqui vai estar disponível lá no nosso grupo do Telegram, tá? Então assim, lá no nosso grupo do Telegram, por exemplo, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, só para vocês, tá? Lá no nosso no Telegram, tá? Muita das vezes a pessoa chega aqui e fala assim, aonde que está o arquivo, onde que está a planilha? Então assim, pessoal, chegou, vocês vão vir aqui, ó, clicar em cima aqui, ó, tá? Overtraders, tá? Vocês vão vir aqui, ó, em arquivos,
Então, tudo que a gente tem em arquivos aqui, ó, aqui a gente tem uma versão da planilha quântica, que é uma versão, né, simplificada, bem antiga, tá? Tem alguns indicadores aqui que eu disponibilizei, né? E vai estar aqui, tá? Vai estar aqui, ela vai estar como da mesma forma que ela tá aqui, ó, né? Ela tá como Quanti Curso YouTube, tá? Então vocês vão procurar esse arquivo lá e vocês vão encontrar. Beleza, pessoal? Então esse vídeo era mais para falar um pouquinho, tá? Dar mais uma pincelada, mas as dúvidas vocês vão ter a playlist ali, vocês, né, maratonem ali. E dúvidas, não adianta colocar lá no YouTube, tá, pessoal? Mas tô precisando de alguma ideia, alguma informação. Me chama lá no Telegram, bem mais fácil para mim responder, bem mais tranquilo, tá? Tô querendo desenvolver uma ideia, tá? Me chama, eu posso te ajudar aí a desenvolver, né? Vou cobrar assim um cafezinho, tá? Eu não consigo fazer, me chama lá que eu tô aí para ajudar também. Beleza, galera? Aquele abraço, até a próxima aula.